Gente boa, vamos aqui para a segunda parte de nossa aula sobre governos gerais. Agora é interessante também que para esses índios o reconhecimento do valor guerreiro também era muito importante. Era muito considerável. Daí é que nós temos aquela ideia. Quando um homem come outro homem. Sim, nós poderíamos dizer de canibalismo. Sim, nós poderíamos pensar de modo malicioso, brincadeiras estúpidas à parte. Sim, mas no sentido comer, como que absorvendo o que é bom, tendo contato com o que você valoriza do outro, do outro. Por isso que a antropofagia precisa de adjetivo, senão é canibalismo. Eu vou repetir. Antropofagia exige canibalismo e adjetivo. Adjetivo é alimentar-se de outro homem, antropo, daí o radical da palavra, antropo, antropofagos, antropofagia, um homem que se alimenta de outro homem, desde que este do qual nos alimentemos tenha adjetivo, tenha qualidades. A partir das qualidades que ele tem enquanto bravo guerreiro inimigo, nós poderíamos então trazê-lo para nossa tribo, vai conviver um tempo conosco, uma certa época nós vamos matá-lo. Ao matá-lo, nós vamos recortar em pedaços o seu corpo, vamos assar como numa grelha tosca, feita de galhos de madeira, partes de madeira. E dessa grelha tosca, assando o seu corpo, nós vamos saborear o seu corpo, absorvendo tudo de virtude que ele pode nos compartilhar. Ele pode compartilhar conosco. Dessa absorção, toda a tribo deve participar. Desse ritual que é religioso, toda a tribo deve participar. Olha, gente, se for da vontade de vocês, eu posso fazer um outro vídeo só falando da antropofagia em si, viu? Do que envolve antes, durante e depois do ritual, tá bom? Mas vocês podem também fazer mais uma interdisciplinaridade aí. Com a literatura, nós temos um que seria devorado, mas não. Ele foi expulso da tribo que o aprisionou e o devoraria. Pô, que sorte a dele. Não, que sorte não. Ele chorou e foi expulso. Ele não tem adjetivo, não tem qualidade, ele chorou. Então ele não merece a nossa afeição, não merece o nosso respeito. Ele foi expulso, voltou para casa. Quando esse que seria devorado voltou para casa, ele foi renegado pelo próprio pai e expulsou da tribo. Expulsou da tribo. Expulsou porque você está aqui porque você chorou. Você chorou, você constrangeu nossa tribo perante os inimigos. Desse constrangimento a sua salvação. Você não é meu filho, eu te renego. Você mostrou que nossa tribo é de fracos. Interessante isso, né? Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias. Bom, vamos para mais uma interdisciplinaridade aqui com o quadro Um Holandês que Esteve no Brasil. Sim, é a nossa próxima aula, os holandeses no Brasil. Dá para ver de novo aqui uma interpretação do olhar europeu no Brasil, né? Cobrindo as vergonhas, a Índia mais gordinha. Posso escrever assim? Pode. Ainda que na segunda fase, coloque entre aspas e vamos nós. Formas físicas mais avantajadas. É isso. E carregando partes do corpo... Não. Então não pode ser antropofagia. Ela está carregando partes do corpo para comer depois? Não pode ser antropofagia, é canibalismo. Canibalismo. E o nome do livro, então, está aqui. O livro chamado Duas Viagens ao Brasil. Deu para ver ali? Na verdade, esse aqui é o nome completo. É o título do livro, gente. É a descrição verdadeira de um país de selvagens, nus, ferozes e canibaias, situado no Novo Mundo, América desconhecida, na terra de Hessen. Antes, Hessen? Onde é que fica? A Alemanha daquela época. Antes e depois do nascimento de Cristo. Até que, há 2 anos, Hans Staden, de Homberg, em Hessen, na Alemanha, por sua própria experiência, conheceu e agora a dá à luz pela segunda vez, diligentemente aumentada e melhorada. Vocês perceberam a presença do Hans Staden ali, né? Ah, perceberam sim. No meio dos índios, fazendo o ritual, dá para perceber. Se você não percebeu, volta o vídeo, porque eu não sou obrigada a nada, tá bom? Bacana, vamos mais. Não é à toa que essa presença jesuíta nos primeiros governos gerais nos faz lembrar da querida capital do estado de São Paulo.
Esta, para quem não conhece, é a bandeira do município de São Paulo. Ali no centro, com os caminhos de café, típico das cidades do interior de São Paulo também, né? Trazer os raminhos de café é um negócio típico. A riqueza que nós temos de século XIX, início do século XX. No centro do brasão, a mão segurando a bandeira da Ordem de Cristo é uma mão com armadura. É a armadura do tipo cavaleiro medieval. Seria do primeiro donatário de São Vicente, atual estado de São Paulo, donatário Martim Afonso de Souza. Embaixo o lema que se encaixa bem com os paulistanos, aliás, viu, gente? Non ducor duco. Está escrito em latim, o V no lugar do O. Non ducor duco, traduzindo do latim, não sou conduzido, conduzo. Quer dizer, eu não aceito rédeas, não aceito que me domine, eu faço meu próprio caminho, eu sou senhor de mim mesmo. Nóbrega e Anchieta fizeram assim uma vila que seria senhora de si própria. Teria os próprios rumos e um dia se destacaria como uma cidade mais importante do país. A Vila do Planalto do Peixe Seco. Planalto do Peixe Seco. Como é que eu chamaria Peixe Seco em tupi? Piratininga. Fundada no dia 25 de janeiro. É o dia de São Paulo. Portanto, o nome da vila, São Paulo de Piratininga. Aqui vocês estão vendo uma pracinha que seria onde foi fundada São Paulo. A Praça do Pátio do Colégio. O Marco Zero de São Paulo não é bem aqui. Não é bem aqui. Mas o marco de fundação de São Paulo é aqui. Reconstruíram o colégio jesuíta junto à capela como era mais ou menos naquela época e o pátio do colégio é o local original. Ali dentro, inclusive, há relíquias no museu e etc. Quem sabe um dia a gente consegue visitar, né, gente? Também é interessante passarmos por essa outra praça que aqui sim você vê o famoso Marco Zero de São Paulo. O Marco Zero de São Paulo. O marco de fundação é ali no pátio do colégio. Aqui do lado fica o Marco Zero de São Paulo com esse monumento. Um monumento que mostra as regiões para onde os paulistanos vão mais tarde, para onde os vicentistas de São Paulo vão mais tarde. Esse monumento que na placa de bronze tem as direções de Paraná, Mato Grosso, Goiás. A partir do Rio poderiam chegar aqui também, ou ir para o Rio, vendendo índios escravizados. São os bandeirantes. Os bandeirantes. Tem tudo a ver com mineração, uma aula que a gente vai ver mais adiante, viu, gente? Mineração começa no Paraná. No Paraná. Depois em São Paulo, no Pico do Jaraguá. Mais tarde, Minas, Goiás, Mato Grosso. Santos, que é o nosso litoral, mais importante do que São Vicente hoje, né? Enfim, bacana essa praça. É a praça que nós temos ali atrás, a catedral, lembrando o governo da Igreja Católica, a administração católica, a Santa Sé. A Catedral da Sé. Quem sabe também a gente visite essa praça. Do lado ali tem a Praça Clóvis, que a gente também poderia visitar, que é muito bonita. Um pouco mais adiante a gente passa pela Praça Ramos. Tem o Pátio do Colégio também, que vale a pena. Praça do Patriarca, que vale a pena. Praça da República, vale a pena. Gente, todas as praças do Centro Velho de São Paulo eu adoraria visitar com vocês, porque... Ai, meu Deus, como eu adoro praça, viu? Eu adoro praça. E assim como eu, tinha um senhor também que adorava praça, e o seu nome era Manuel de Nóbrega. Tem tudo a ver com a aula, sabia? Pois é, grande radialista, um grande gênio da TV mais tarde também, o senhor Manuel de Nóbrega, ou seu Nóbrega, como todo mundo o chamava. O seu Nóbrega, uma vez passando férias na Argentina, teve uma ideia para um programa de humor. De frente para a janela do seu apartamento, havia uma praça, uma banca, e um senhor ali que conversava com todo mundo. Daí a ideia do gênio, o seu Nóbrega, pensou num programa assim. A Praça da Alegria. Como que era? Deixa eu ver, acho que eu não lembro a letra inteira. Hoje eu acordei com saudade de você. Beijei aquela foto que você me ofertou. Sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor.
Senti que os passarinhos todos me reconheceram e eles entenderam toda a minha solidão. Ai, que dó! Ficaram tão tristonhos e até emudeceram. Daí então eu fiz essa canção. Todo mundo! A mesma praça, o mesmo branco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Aí, gente, era a Praça do Seu Nóbrega, saudosa Praça da Alegria, né? A empreitada cresceu, assim como a cidade de São Paulo, que Vila, né? Vila. Vila? Que vila? São Paulo, uai? São Paulo, vila? São Paulo é uma cidade, meu amigo. São Paulo... É o quê? Cidade? Ai, agora não vou aguentar mais, agora tem que se rir. São Paulo, perto da cidade que nascemos, é vila. É vila. Pelo que eu estou vendo, os senhores devem morar em Nova York. Nova York. Nova York é lugarejo perto... Olha, queridos e queridas, em mais uma última interdisciplinaridade, fica aqui a minha recomendação para vocês da interpretação dos textos, cujo material de apoio já está indo aqui junto com a aula, textos desse homem que foi grande cronista no Brasil. Vamos ler comigo? Quem via na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, sempre, né? Sempre queimando. O ruído das rodas, das cadeias, da gente toda, de cor da mesma noite, gente negra, e gemendo todo, sem trégua nem descanso. Quem vir, enfim, toda a máquina e aparato, confuso e estrondoso, barulhento, daquela Babilônia, reunião de vários povos, estudou Babilônia já, né? Mesopotâmia, reunião de vários povos, várias etnias. Quem vir tudo aquilo funcionando não poderá duvidar, ainda que tenha visto vulcões em erupção. Vulcões como o vulcão Etna, o Vesúvio, ainda que tenha visto Etnas e Vesúvios. Aquilo tudo funcionando no engenho a uma semelhança do inferno. Padre Antônio Vieira, ele se coloca contra ou a favor em relação à escravização dos negros? Gente, muito obrigado por me acompanharem nessa videoaula. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido legal para vocês. Dúvidas, comentários, sugestões, críticas, fiquem à vontade, entrem em contato. É um prazer para mim falar com vocês, tá bom? Beijão para todo mundo. Um grande e forte abraço e curtam as praças queridas que nós temos por aí, sempre que vocês puderem. Valeu, gente. Até mais, queridos. Nascemos de tu. É o mesmo sorveteiro que assistiu ao primeiro beijo que eu lhe dei. A gente vai crescendo, o tempo passa e nunca esquece a felicidade que encontrou. Sempre eu vou lembrar do nosso banco lá da praça, foi lá que começou o nosso amor. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Caçula, porque não tenho você perto de mim. Porque não tenho você perto de mim. Vamos nós! Para a galera do vestibular em especial, o pessoal que está fazendo exercício aqui, vamos comigo nesse exercício da Unesp 2011, o quadro famoso, Rodolfo Amoedo. A gente já estudou esse quadro, o último tamoio final do século XIX, primeira geração romântica. A tela de Rodolfo Amoedo, lê comigo, mostra a morte de Aimberê, líder da Confederação dos Tamoios. Essa reunião das tribos dos Tamoios que
Foi de 1554 a 1567, revolta indígena contra a escravização. A pintura foi realizada mais de 3 séculos depois. E quer dizer que nós temos um tipo de interpretação, então, de quando é a pintura, qual é a intenção da pintura. O enunciado já está te ajudando nesta questão. Vamos reler. A pintura foi realizada mais de 3 séculos depois e pode ser entendida como um esforço de quê? Quer dizer, não está perguntando sobre os tamoios, não está perguntando sobre a Confederação dos Tamoios, não está perguntando sobre a invasão do Rio de Janeiro, está perguntando sobre a intenção do quadro, a intenção da pintura, entendeu? Vamos lá. O esforço de representação do sacrifício de indígenas. Pode ser. Vamos devagar, vamos por partes. Um esforço de acolhimento e proteção que os religiosos teriam dado aos nativos durante o período colonial? Tá coerente. Tá coerente. Não, mas espera aí. A repressão da Confederação dos Tamoios foi terrível. Chegaram a escravizar tamoios depois. Então não sei essa alternativa A, hein? Vamos para B. É um esforço de denúncia do genocídio indígena durante a fase colonial, responsabilizando a Igreja Católica por ter colaborado com a coroa portuguesa. De certo modo, não que colaborou, mas houve uma negligência por parte da Igreja Católica nesse episódio, né, de escravização de índios no período colonial, até a morte de tamoios, realmente houve isso. Então acho que a B está correta. Mas espera, volta no enunciado. A questão era sobre a intenção do quadro. Gente, é século XIX. É romantismo. Então a intenção é claro que é uma valorização, idealização da nossa história. Então a B está incorreta, a continua coerente. Vamos para C comigo. Construção de um passado heróico para o Brasil? Pode ser, romantismo. Associando o índio a um bom selvagem? Pode até ser. Corrompido posteriormente pela religião católica? Não, não idealizariam a religião católica enquanto uma corrupta, né? Enquanto aquela que acaba com os índios. Aí não, aí tá errado. A alternativa D está falando sobre a recuperação, é um esforço de recuperação do período pré-cabralino. Não, já está errado. Padres aqui no Brasil, período pré-cabralino, já está errado. Já está errado. E vão para a alternativa E, nem vão ler a D, hein? Não, vamos ler a D, pô, que dó. Recuperação do período pré-cabralino, apontamento da necessidade de valorização das formas de solidariedade então existentes no Brasil. Não, é valorização da história, tudo bem. Mas não, a D está incoerente. E exposição dos confrontos entre religiosos e índios, não haveria isso, é romantismo. Que foram constantes e violentos durante todo o período colonial. Bom, aqui nós temos uma generalização, né? Todo o período colonial. Isso está errado também, viu, gente? Houve muito de harmonia no contato de nativos, né, os índios, e jesuítas, os religiosos. Isso a gente vê na aula sobre colonização, quando a gente for falar das missões jesuítas, é a nossa próxima aula. Então, como correta, fica a alternativa A, porque é uma valorização. Unicamp, uma abordagem que nós poderíamos considerar também importante, porque é mais técnica, é mais pontual, é mais conceitual, e menos interpretativa, menos interdisciplinar. Vestibular do final do ano 2019. Na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus, política indígena, já que os tamoios e tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses ou aos portugueses. Meu Deus. O enunciado está te dando a dica. Com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa correta. A população ameríndia era heterogênea. Não só era como é, viu, gente? Hoje menos, né? Mas sim. E os conflitos entre diferentes grupos étnicos, diferentes nações indígenas, ajudaram a definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os europeus. Sim, os índios também tinham lá os seus interesses e os seus porquês. Os seus interesses e os seus porquês de se aliar com este ou com aquele grupo de europeus, franceses ou portugueses, ou por que não também espanhóis ou holandeses, e a gente vê em outras aulas. Vamos para B. O fato de tamoios e tupiniquins serem grupos aliados contribui... Bom, para começar, são grupos aliados?
Não sei, você já não sabe isso, hein? Mas vamos mais. Contribuiu para neutralizar as disputas entre franceses e portugueses pelo controle do Brasil, já está errado também, né? Pelo papel mediador que os nativos exerciam. Papel mediador, os nativos iam lá e discutiam. Não, gente, não briga não, não é bonitinho, vocês têm que viver em paz. Nós índios também vivemos em paz, nós somos aliados, somos amiguinhos. E somos amiguinhos da natureza, sempre. Nunca tínhamos fogo na mata, não sabemos o que é coivara, o termo, aliás, é indígena, não é europeu, mas deixa pra lá, ridículo a B. Alternativa C está falando sobre os indígenas, agentes de sua história, desde cedo souberam explorar as rivalidades entre os europeus. Aí já é exagero, né, gente? Já é exagero, né? Se bem que lá no começo da alternativa também, volta comigo, ó. Já está sendo muito incisivo. Eles são agentes de sua história? Depende quando, né? Não é sempre. Muitas vezes são sujeitados na sua história, não são sujeitos, né? Desde cedo souberam explorar, mas como? Eles não conheciam as intenções dos europeus, né? Imagina. E mantê-los afastados dos seus conflitos interétnicos, anulando o impacto da presença portuguesa. Pior não poderia ser a alternativa C. Muito fácil o exercício, hein? Alternativa D, vamos lá. As etnias indígenas viviam em harmonia umas com as outras, já está errado, né, gente? E em equilíbrio com a natureza também não. Como eu citei na última alternativa aqui na C, coivara, já ouviram falar? Atear fogo numa certa mata, que ao mesmo tempo é desmatamento e é fertilização do solo com as cinzas. Mas tudo bem, esse quadro foi alterado com a chegada dos europeus, que passaram a incentivar os conflitos interétnicos para estabelecer o domínio colonial. Havia também. Os europeus incentivando essa animosidade, até as brigas, as guerras interétnicas. Com os bandeirantes, nós destacaremos melhor esse aspecto. Portanto, exercício Unicamp 2020, alternativa A. Se fosse um pouquinho mais difícil, FUVEST 2010, falou FUVEST, meu Deus, é impossível. Tenho raiva disso, mas vamos nós. Eu, por vezes, tenho dito a Vossa Alteza parei. Parei. Já vou lá para a notinha de rodapé porque é FUVEST. Poderia fazer isso com qualquer vestibular, mas sendo FUVEST principalmente. Já fui para a notinha de rodapé, Serafim Leite, não sei quem é. Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil. Opa, então eu sei que é um jesuíta escrevendo. Então eu já sei qual é o tom que eu devo assumir na minha fala. Vamos voltar. Eu por vezes tenho dito a Vossa Alteza aquilo que me parecia acerca dos negócios da França, e por isto, por ver conjecturas de aparências grandes, aquilo que podia suceder dos pontos mais aparentes, que consigo traziam muito prejuízo ao Estado e aumento dos senhorios de Vossa Alteza. E tudo se encerrava em vós, Senhor. Trabalhardes com modos honestos de fazer que esta gente não houvesse de entrar, nem possuir coisa de vossas navegações, pelo grandíssimo dano que daí se podia seguir. Só uma correção, viu, gente? Estado com letra maiúscula, né? Tá denunciando, é claro, os negócios da França, então invasões francesas, jesuítas preocupados com a presença francesa. Tudo bem? Vamos seguindo. O trecho acima foi extraído de uma carta dirigida pelo padre jesuíta Diego de Gouveia ao rei de Portugal, Dom João III, escrita em Paris, em 17 de fevereiro de 1538. Conteúdo da carta é um jesuíta falando sobre franceses. Mostra o quê? A persistência dos ataques franceses contra a América. Sim, que Portugal vinha tentando colonizar de modo efetivo desde a adoção do sistema de capitanias hereditárias. Sim. Efetivamente, sim, tá certo. Não deu certo pensar em capitanias, mas sim, tá certa a alternativa A. Que fácil, vamos para B. Os primórdios da aliança que logo se estabeleceria entre as coroas de Portugal e da França. Aliança? Portugal e França? Visava combater pretensões expansionistas da Espanha? Nunca ouvi falar isso. Será que tá certo? Porque a A tá correta, essa B eu não sei. Qual que você chuta? Na A que você sabe que tá correta ou na B que você não sabe? Não minta pra mim, você vai chutar em qual? Na A ou na B? Na B, né, gente? Vocês chutam na B. É porque, né, vocês estão cansados de errar. Ai, a FUVEST não pode estar tão certa, eu não posso passar na USP. Lamentável, né? Vamos ver a C, vamos ver a C. A preocupação dos jesuítas portugueses com a expansão dos jesuítas franceses. Tinha jesuítas franceses aqui?
Os jesuítas não vão junto com o governo. Bom, no Brasil vinham exercendo grande influência sobre as populações nativas. Não sei se tinha jesuítas franceses. Então tá errado, cara. Tá errado. Jesuítas espanhóis, vá lá, mas franceses, tá errado. Vamos para D. O projeto de expansão territorial portuguesa da América, o qual, na época da Carta, visava a dominação de territórios franceses, tanto na Europa quanto dominar territórios franceses na Europa. Ah, tá bom. E na América? Não, por Tordesilhas, não tem território francês na América. Ou é português ou é espanhol. Absurdo. Absurdo, se bem que, né, os franceses, ingleses vão invadir, holandeses na próxima aula. Vamos mais. E a manifestação de um conflito entre a recém-criada ordem jesuíta e a coroa portuguesa, em torno do combate à pirataria francesa. Gente, recém-criada a ordem jesuíta, vá lá, porque ela só tinha de 3 para 4 anos de idade. Agora, conflito com a coroa portuguesa no que diz respeito a combater pirataria, não. É presença francesa. Tá falando lá em cima no enunciado, ó, negócios da França. A França é o Estado Nacional, é o país França, então não é pirataria. Beleza, FUVEST 2016, exercício alternativa A. E mais um aqui, pensando em segunda fase, Federal de Goiás, do 2010, 2 quadros que a gente viu nessa aula aqui. As pinturas expressam olhares distintos sobre os nativos da colônia ao império. Enquanto a primeira pintura, datada de 1641, foi feita pelo holandês Albert Eckhout, integrante da comitiva de artistas e cientistas trazidos para o Brasil por Maurício de Nassau, a segunda foi elaborada em 1883 por Rodolfo Amoedo, pertencente à geração de pintores românticos. Considerando estas informações e a análise dos elementos compositivos das pinturas, explique a mudança ocorrida na representação do indígena. E nós temos de um lado a pintura que é do tipo mais científica, né? É como que um registro, é o olhar europeu, ok? Mas é como que um registro mais científico, concorda comigo? É um registro mais científico do que o registro da direita. Até por conta da distância que nós temos do europeu em relação ao índio. Eu digo literalmente, viu? Literalmente, o pintor não está junto, ou então algum personagem europeu não está junto do índio. O índio se mostra mais afastado, é do tipo, o índio é o selvagem, o índio é o outro, né? Diferente do quadro da direita. O quadro da direita, do Rodolfo Amoedo, é o que mostra o índio junto com o europeu. É o índio já próximo do que seria a civilização, a representação do que vem a salvá-lo da selvageria. E também na explicitação da nudez, né, gente? Olha só, no quadro da esquerda nós temos cobrindo as vergonhas, e é um termo europeu também, né? Cobrindo as vergonhas nós temos ali umas folhinhas. Eu nem sei como é que elas são seguradas ali, mas tudo bem. Agora no quadro da direita é muito mais explícito, cobrir as vergonhas com uma tanguinha toda, né? Que, como eu disse na primeira parte da aula para vocês, a tanguinha até arrebentou, mas tá cobrindo as vergonhas ainda assim, né? Então nós temos 2 quadros ali bem distintos. Um que seria mais, digamos que naturalista, quase que mais próximo da ciência, mostrando o índio também como selvagem, tendo em vista o canibalismo, né? E o quadro da direita é um mais civilizado. É um mais civilizado, é romântico, né? É o que mostra o índio mais civilizado. Ok. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Beijão, abraço, até a próxima, gente. Espero que tenha valido a pena para vocês como valeu para mim. Falou!